Boa noite a todos vocês. Hoje nós vamos iniciar 1 Samuel capítulo 24, um capítulo muito importante, um capítulo necessário para a gente entender tantas coisas na nossa própria vida, né? Eu não ia dar spoiler, mas já está escrito aqui: Davi poupa a vida de Saul. Então, nessa perseguição toda que Davi está passando, o sofrimento todo, porque a gente está lendo assim, não é, obviamente, como é que diz, por cima, a gente não está lendo por cima, a gente está lendo o que Deus deixou explícito para gente. Mas imagina um versículo que a gente lê e Davi fica aguardando Saul chegar, um exemplo. Ele não vai, em 5 segundos, que é a nossa leitura, esperar Saul chegar, né? Então, passam-se horas, passam-se dias, passam-se, né? Então, imagina a angústia, imagina a ansiedade, imagina o medo, imagina tantas coisas que poderia ter acontecido com Davi. Obviamente que a gente vê que ele está muito próximo a Deus, ele tem uma certeza e convicção em Deus muito grande, né? Mas mesmo assim, é um lugar onde ele não pode simplesmente fechar os olhos, porque os inimigos podem chegar a qualquer momento, ele tem que estar o tempo inteiro falando com Deus para ver onde ir, o que fazer, pegar as orientações. Então a gente lê assim, mas acha que, tipo, ai, tudo bem, então ele ficou esperando, agora ele passou de um lugar para o outro, aí ele foi com o exército para um lugar. Não, são horas e momentos, são dias, né? É um período da vida dele de tensão, de nervosismo e tudo mais, né? Então, aqui o que a gente está vendo, que eu não queria dar spoiler, mas já que apareceu aqui, eu esqueci de tampar. Davi poupa a vida de Saul. Em quantas situações, né, o ser humano, no lugar de Davi, teria matado aquele que queria me matar, por exemplo, né? Só que Deus, ele escolhe pelo coração. Deus não escolhe por aparência, como ele mesmo falou, inclusive no caso de Davi. Ele não escolhe por boas obras, porque isso também está no Novo Testamento, falando sobre isso. Ele não escolhe por tamanho, altura, não escolhe aparência, né? Ele não escolhe, ele escolhe pelo coração. Ele escolheu Davi pelo coração. Logo, esse spoilerzinho que ele poupa a vida de Saul, a gente já consegue entender que o coração de Davi não é o mesmo de Saul. Que para Deus, né, Davi foi escolhido por um motivo. E para Deus, Saul foi escolhido povo, apesar dele ter obviamente, como é que diz, nomeado, ele ter escolhido a pessoa específica, né, tinha um propósito. As pessoas verem que ele necessita as pessoas necessitam dele, não é de um rei específico, não é da própria vontade de ter um rei, ou não é da própria escolha, ou de como julga fazer uma escolha, porque às vezes a gente acha que a gente sabe fazer escolhas e nem sempre é assim, né? Na verdade, 90% das nossas escolhas não são as melhores. Então a gente precisa de Deus para nos ajudar, né? Navegar na nossa na nossa vida, nas nossas escolhas, nas circunstâncias, enfim, tudo mais. Então aqui a gente está vendo que Davi poupa a vida de Saul. Então vamos ver mais ou menos o que que vai dar nisso aqui. Vamos fazer nossa oração primeiro, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos colocou aqui unidos por espírito, não pela nossa própria vontade. Obrigado porque esse capítulo é tão especial e apesar da gente nem ter lido ainda, a gente sabe o quão importante vai ser e o quão impactante vai ser em nossa vida, porque o Senhor coloca uma pessoa que está sendo perseguida, uma pessoa que está sendo perturbada, uma pessoa que está sofrendo injustiça. O Senhor vê que são coisas e situações que às vezes nós mesmos, em diferentes níveis, estamos passando na nossa vida. A gente vê Davi sendo julgado, a gente vê Davi sendo considerado culpado, Davi sendo injustiçado, falando mal de Davi, coisas que já devem ter acontecido com cada um de nós aqui, pelo menos umas 20 vezes na nossa vida. Então, nesse momento que a gente vai fazer essa leitura, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, nosso coração, para que a gente possa absorver aquilo que é necessário para o nosso crescimento como pessoa. A gente vai ver Davi numa posição na qual ele podia terminar com aquilo que estava causando medo nele, ou causando insegurança nele, ou causando transtorno na vida dele. Ele podia ter terminado num piscar de olhos, Senhor. Mas ele confia naquele que o nomeou, naquele que escolheu, e naquele que é o único que pode fazer justiça com as próprias mãos.
que é o Senhor. Então, que a gente possa aprender com essa história, a gente possa aprender com ele, que a gente possa entregar em tuas mãos, Senhor, nossas batalhas, nossos inimigos, nossas perseguições, pessoas com inveja, pessoas com ciúme, pessoas colocando energias ruins na nossa vida, ou emanando coisas ruins para nós, que seja tudo quebrado na honra e a glória do seu nome, Jesus, pelo teu sangue, Pai. Que nós possamos estar, meu Deus, protegidos contra todos esses ataques espirituais na nossa vida, carnais, materiais, profissionais, emocionais também, né? Então, que o Senhor nos dê uma boa live, nos abençoe, nos proteja, nos capacite, Pai, de entender tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, com o amor que o Senhor deixou, com a compaixão de um povo tão perdido como todos nós somos. Mas graças a Ti fomos encontrados. Então, que nós possamos fazer a diferença naqueles que ainda não foram encontrados, naqueles que ainda não buscaram a saída, a solução, a verdade nessa vida. Então, que o Senhor nos capacite a fazer parte desse grupo qual os apóstolos fizeram parte, aqueles que defenderam seu nome, aqueles que levaram a sua palavra, custe o que custar, aqueles que não mediram esforços, Jesus, para poder ser fiel a Ti, ser leal a Ti, como o Senhor é conosco. Que a gente não tenha medo dos nossos inimigos, que a gente não tenha medo de pessoas, que a gente possa estar firmes no Seu nome, na Sua coragem, porque tudo é por Ti e para Ti, Senhor. Em nome de Jesus agradecemos, peço que o Senhor me use nessa live, põe as palavras corretas nos meus lábios, que o Espírito Santo nos guie, nos oriente, para que todos nós possamos aprender. Em nome de Jesus, essa live é consagrada a Ti. Amém. Vamos lá. Então, 1 Samuel capítulo 24. Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, vocês lembram que do nada, né? E eu faço entre parênteses porque não existe do nada para Deus. Do nada, Saul estava indo correr atrás de Davi para poder, obviamente, persegui-lo e matá-lo com toda a certeza que ele tinha, né, convicção que ele tinha. Deus manda um mensageiro, né, do nada, e diz: "Olha, os filisteus estão atacando os israelitas". E aí nessa perseguição, Saul para, dá meia volta e vai embora de perto de Davi, que ele não sabia que ele estava chegando perto e tudo mais, mas né, ele sabia que era por aí onde Davi estava e ele vai embora. Então, Davi pede a Deus orientação, Deus orienta Davi, e aí depois de tudo mais, ele fica esperando e aguardando, né? Então, vamos lá. Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engedi. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores, olha a vontade de matar Davi, olha a, a- o nível de inveja, o nível de ciúme, o nível de maldade, o nível, né? E isso é uma coisa que dá para você ver o nível. Como assim, Thay? Para ele pegar os melhores soldados, ele não quer que dê errado. Ele não quer que Davi saia vivo dessa história. Então, ele quer, obviamente, que Davi seja morto e pega os melhores dos seus soldados, de todo o Israel, e partiu à procura de Davi e dos seus homens, perto dos rochedos de Cabras Montes. Ele foi aos currais, ele foi aos currais de ovelhas que ficava junto ao caminho. Como ali havia uma caverna, Saul entrou nela para fazer as suas necessidades, ou entrou ali para cobrir os seus pés. Davi e os seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Deus colocou a oportunidade de Davi se igualar a Saul, de Davi fazer o mal, de Davi matar, de Davi pecar, de Davi ir contra a vontade de Deus, porque em nenhum momento Deus falou, Davi, mate Saul. Em nenhum momento Deus falou, Davi, haja por mim, porque eu não posso tirar a vida de ninguém. Porque isso não existe. Em nenhum momento Deus falou, Davi, eu não sei onde está Saul, então se você encontrá-lo, mate, né? Davi tem essa oportunidade, mas não é esse o Deus que ele serve. Então, ele está no lugar que Saul está chegando, está escondido. E o que acontece? Olha que maravilhoso. A raiva de Saul é quem leva ele para a caverna. A inveja de Saul é quem leva ele para a caverna. O ódio que ele tem no coração por Davi é o que leva ele para a caverna, né? A inveja que ele tem, o ciúme que ele tem, né, o despeito que ele tem em relação a Davi é o que leva ele para a caverna. Não é simplesmente a necessidade dele ir lá e fazer as suas necessidades especificamente. É o que leva ele a estar ali,
É o que fez ele começar, em primeiro lugar, chegar até aquele lugar. Então, ele está dominado por esses sentimentos que não pertencem a Deus. Logo, a gente vê quem é que está guiando ele ali. E aí, guia ele bem onde Davi está. E nesse momento, é como se fosse um embate do bem contra o mal. Porque a gente está vendo um representante de Deus e um que Deus não quer mais como representante, um que está sendo guiado por espíritos malignos, por coisas malignas, como a gente já viu que tinham espíritos malignos nele o tempo inteiro, né? Então a gente está vendo que ele está sendo absolutamente dominado. E essa perturbação espiritual que todos os seres humanos, né, estão fadados, caso não estejam com o Espírito Santo dentro deles. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo, quando ele entra em nós para habitar em nós, assim que você aceita Jesus como seu Salvador, como Filho de Deus, e você crê que ele morreu e ressuscitou por você, né? Quando você se entrega integralmente a Ele, se converte a Ele, você automaticamente recebe o Espírito Santo, porque isso é Atos, né? A gente vai ver isso em Atos, obviamente. Então, isso aqui não sou eu que estou dizendo, é bíblico. Então, você vê, você acredita e Ele fala: bom, se você agora acredita em mim, você passa a acreditar em mim, eu passo a habitar em você. Então, é automático uma pessoa acreditar em Jesus e automaticamente ser batizada pelo Espírito Santo. Então, a gente está vendo que não existe o Espírito Santo coabitar com o maligno. Não existe o Espírito Santo estar no meu corpo e o maligno vir entrar no meu corpo. Eles não coabitam. Ok? Isso é importantíssimo falar. Porque tem pessoas que se dizem cristãs, tem pessoas que dizem não, mas se você não fizer isso, se você não doar, se você não sei o quê, eu posso. As pessoas têm medo de serem possuídas pelo demônio, etc, etc. Esse medo ele só vem quando você não tem sabedoria bíblica. Quando você tem sabedoria bíblica, você não vai ver ninguém convertido sendo possuído por espíritos malignos, sendo possuído por demônios, sendo possuído por. Você nunca vai ver o Espírito Santo coabitando com o mal. E prova disso também bíblica é Jesus estar na cruz com pecado, com morte, doença, e ele pedir, clamar a Deus, chamar a Deus e Deus não responder. Ali, ele não estava representando Jesus, o Filho de Deus, ali ele estava representando Jesus com os pecados da humanidade. E Deus não se relaciona, não coabita. Então, o que a gente está vendo aqui é um embate do bem contra o mal. É Davi podendo ter a chance de se vingar, e a gente vê que Deus não funciona assim. Porque a gente já viu ali em cima que ele vai poupar, obviamente, né? Então, para que a gente possa entender, Davi e os seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Estes lhe disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui. Olha, peraí. O que. Sei como é que é, pronto. O que você quiser. Deus não usa Davi de fantoche. Deus não fala, Davi, você vai fazer o que eu quero. Deus não vai dizer, olha, te entreguei na mão para você matar. Vai. Deus falou, faz o que você quer. E Deus vai provar você, vai provar a mim, como ele provou Saul, ou como ele provou Davi. Por quê? Porque ele não levou Davi à toa ali, ele não levou Saul à toa ali, né? Davi à toa ali. Ele não deu oportunidade de Davi poder matar o seu inimigo à toa. É por algum ensinamento nosso dele. E para a gente ver como que como é que eu falo? Como que é recompensado aquele coração que pensa como Jesus pensaria, que ama como Jesus amaria, que faria o que Deus manda fazer. Então, Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que ele percebesse. Davi, porém, sentiu a consciência pesada por ter cortado uma ponta do seu manto e disse aos seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido
do Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Pai, mas ele não é ungido do Senhor mais. Saul, né? Mas Davi não sabe. Davi foi ungido, mas ele não sabe que Deus não permitiu mais Saul ser ungido, tirou dele a unção e fez Samuel, obviamente, deixar Saul de lado, né? Ele não sabe que isso tudo aconteceu. Ele pode ter imaginado que ele foi ungido para depois de Saul, ele pode ter imaginado, mas ele não fez isso. E naquela época, né? é, quando você fala sobre unção, cargos, né? Por exemplo, como Saul tem o cargo, tudo mais, eles obedeciam como se fosse uma ordem de Deus. Então, como Saul foi na frente de todos, né? Ungido rei, declarado rei, como é que eu disse? Responsável por todo Israel, né? Respeitado como rei, Davi estava dizendo: quem sou eu para fazer uma coisa dessas com quem Deus ungiu? E eu quero que vocês vejam aqui uma coisa muito linda, porque vocês já viram que Davi, ele é, como é que diz? Ungido por Deus. Unção é algo muito sério. Ele tem o Espírito Santo nele. Está nele, com Deus, né? Ele está com Deus. E eu quero que vocês prestem atenção nessa parte aqui, ó. Porém, sentiu a sua consciência pesada. Isso lembra vocês de alguma coisa? Isso lembra vocês que vocês também, nós também ficamos com a nossa consciência pesada tantas vezes na nossa vida por alguma coisa que a gente fez, ou que a gente pensou em fazer, ou que a gente. Então, não parte da gente essa inteligência, essa sabedoria de dizer, ai, minha intuição falou, como se fosse um superpoder nosso. Ou então dizer, ai, minha consciência ficou pesada porque, sei lá, eu acho que. Não. Você, cristão, fica com sua consciência pesada porque o Espírito Santo está te lapidando, seu Espírito Santo está te guiando, seu Espírito Santo está te orientando naquilo que você não deve fazer, naquilo que você não deve falar, naquilo que você não deve pensar. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso GPS, ele nos orienta. O Espírito Santo nos responde, nos orienta, nos dá alegria, nos dá sabedoria, nos dá tudo isso vem do Espírito Santo e do relacionamento que você tem com ele, obviamente. Então, quando você vê que a consciência de Davi ficou pesada, você não vê ele falando, a minha intuição diz que é melhor não fazer isso. Não. Você vê o Espírito de Deus guiando ele para algo que está nos ensinando. Quando Davi está na frente de Saul, que é um inimigo, ele tem a oportunidade de fazer o que ele quiser, assustar ele, se vingar dele, gritar com ele, matar ele, ainda mais porque ele está com soldados também, então ele tinha mais força do que Saul nesse momento, né? Quando ele tem a oportunidade de fazer isso, que é o que às vezes Deus nos dá também, a oportunidade de nos vingarmos, e não é a oportunidade de vingar, ele coloca a gente numa posição na qual podemos, né, nos vingar e etc. Ele fala pra gente a mesma coisa que ele fala para Davi. Faça o que você. Porque Deus não vai entrar no meio da sua decisão, porque Ele é um Deus que respeita. Agora, o que eu sempre falo, porque Deus é muito cavaleiro, Ele nos deu o livre-arbítrio. Agora, o que eu já, né, a gente já bateu nessa tecla 1000 vezes falando aqui, o livre-arbítrio, ele é uma ilusão para aquele que é, por exemplo, cristão. Você não quer ter metade da sua vida baseada nas suas escolhas, metade da vida baseada nas escolhas de Deus. Você quer que Deus tome as decisões por você. Você não quer pegar um caminho errado. Você não fala para o seu GPS, olha, GPS, você colocou lá o endereço, né? E aí você vai lá e fala, olha, metade do caminho eu vou escolher fazer o que eu quiser. Se você está mandando, se você está dizendo que a minha direção, meu destino é para o norte, eu vou para o sul e depois você me leva para o norte. Quem faz isso, né? Então, uma coisa que é necessária a gente entender, necessária a gente ouvir, necessária a gente focar, necessária a gente colocar em Deus na nossa vida é levar ele como GPS, porque é isso que ele faz. Ele nos orienta. Então, o seu livre-arbítrio, ele é uma ilusão. Quando você fala, eu tenho livre-arbítrio para escolher o que eu quiser, mas vai você fazer o que é errado para ver se o Espírito Santo vai deixar sua consciência leve? Você está entre aqui no sinuca de dois bicos. Tem uma coisa que você pode fazer, tem uma coisa que você não pode fazer. Vai você escolher o errado para ver se a sua consciência não vai pesar. Vai ver se o seu livre-arbítrio é livre mesmo, para você escolher como quiser, o que você quiser, com a consequência que você quiser. Não é.
O Espírito Santo não nos permite ter a consciência limpa quando você carregando ele está fazendo algo de errado, pecando, ou indo caminhos contrários, ou fazendo aquilo que Deus jamais representaria. Você jamais poderia representar Deus fazendo. Ou você fazendo um papel que Deus jamais gostaria que um cristão fizesse. Então, livre-arbítrio é algo que existe para aqueles que não têm Deus, que não entrega a vida para Deus, né? Existe de fato, obviamente, né? Mas que sem orientação de Deus, né? A gente se perde. Sem orientação de Deus, então não tem como falar que é livre. Eu tenho livre arbítrio para escolher. Se você disser sobre o que você vai comer, a hora que você vai tomar banho, até assim tem pessoas, até assim alguns de nós ainda pensamos. Por exemplo, eu vou comer isso. Aí tem pessoas que olham para aquele alimento que só é gordura pura ou açúcar puro e falam: por que que eu vou fazer isso com o meu corpo? Está cuidando do que o Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita. Está cuidando daquilo que Deus te deu. Seu corpo é emprestado, porque não é seu, as regras não são suas. Você escolher o que quiser fazer com o seu corpo, não é assim que funciona, porque se Deus te deu, Ele toma, né? Então, é importante a gente entender que nessa comunhão com Deus, se você entrega a sua vida a Ele, os seus passos, a sua manhã, a sua tarde, a sua noite, o seu trabalho, a sua carreira, o seu relacionamento, você vai ter o Espírito Santo te direcionando, se você pediu para que Ele fizesse tal. Agora, se você quiser misturar o Espírito Santo te orientando com o seu livre-arbítrio, não vai funcionar. Davi, ele podia até iniciar o que ele ia fazer. Ele podia até pegar, cortar o manto, porque o manto naquela época também era algo respeitado, obviamente, e tudo mais, né? Pegar o manto, pegar uma parte do manto, ele podia fazer o que ele quisesse. Agora, matar Saul, você viu aqui que ele não fez e não faria. Então, a consciência pesada, ele sentiu. É a única coisa que a gente pode fazer com o Espírito Santo, é sentir. Não existe intuição de um superpoder que você ganhou do universo. Não existe a pessoa dizer, ai, meu sexto sentido é super afinado, meu sexto sentido. As pessoas que não são cristãs, que não têm o Espírito Santo orientando elas, elas podem ter todo o sexto sentido do mundo, que vão às vezes guiá-las para o caminho errado, que vão às vezes, porque até a gente fala, eu senti isso, mas eu fiz. Tá vendo? Eu senti para não fazer. Ou então você, bem que eu senti alguma coisa, por que que eu fui fazer, gente? E não dá para voltar atrás. Muitas das vezes a gente vai achar que a gente sentiu algo, e, na verdade, é confusão espiritual, na verdade, é confusão externa, querendo provar a gente. Porque quando você sente, está indo no seu coração. E o seu coração, obviamente, né, espiritual falando, porque o coração ele é um órgão, mas o seu coração espiritual, que é onde Deus tem acesso, de acordo com a Bíblia, você sente por ele. Você não sente pelo cérebro, você sente pelo coração espiritual. Então é Deus falando com você. Então converse com ele. Porque muitas das vezes você fala, Senhor, me faz sentir se isso é certo ou errado. Às vezes ele não vai te responder, porque ele vai dizer, não, filha. Não, filho, tá na Bíblia. Leia. Deixei para você ler. Não precisa ficar me perguntando toda hora. Tem vezes que ele vai dizer, não, você tá bem perdido, você tá bem perdido, eu vou te ajudar. É isso. Então é ali o local de comunicação com Deus. E foi nesse momento em que Deus manda a Davi esse sentimento de consciência pesada por ele ter cortado a ponta do manto, e foi aí que ele declara que ele jamais faria algo com o ungido do Senhor. Então, com essas palavras, Davi conteve os soldados e não permitiu que atacassem Saul. Este, Saul, saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então, Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó meu rei! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se prostrado com o rosto em terra e disse: Por que é. Não, desculpa. Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo te fazer mal? Hoje, o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor te entregou nas minhas mãos na caverna. Porque ele estava com um pedaço do tecido do manto dele para provar. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse: Não erguerei a minha mão contra o meu senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço do teu manto na minha mão. Ele chama de meu pai porque ele é casado com a filha dele, né?
este pedaço de manto na minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende que não há nada nas minhas mãos que indique que eu seja culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso não levantarei minha mão contra ti. Isso aqui é basicamente uma oração nossa, que toda vez a gente, né, tem pessoas assim, falando, eu vou entregar na mesma moeda, eu vou fazer igual a pessoa fez comigo. Ou então, a pessoa fez isso, eu vou fazer também. Ou então, tomara que a pessoa passe por isso também. Todas essas manobras malignas tentando fazer a gente se igualar com o mal, né? Não é com a pessoa específica, porque aquela pessoa está sendo usada pelo mal, mas pelo o mal especificamente. Esse momento aqui de live, ele mostra que a gente não deve se igualar, que Deus está nos mostrando que às vezes você vai estar de frente com o seu inimigo e mesmo assim ele vai te dizer: não ataque, pois eu sou o seu vingador. Não se prostitui em relação ao seu coração ser bom e você se emprestar para o mal só para que você tenha a sua necessidade, a sua vontade cumprida, ou essa chama de raiva no seu coração, né? Então, a gente vê como Deus está fazendo e como Davi respondeu a essa situação tão positiva que ele estava, né? E tão vulnerável que Saul estava. Então, ele cita, né, esses provérbios antigos, que não é o mesmo provérbio de Salomão, mas são provérbios antigos, e ele fala: dos ímpios vem coisas ímpias. Então, ele está falando: o mal faz o mal. E eu não sou mal, eu não vou fazer o mal. É isso que ele está querendo dizer. Então, que você possa se ver aos olhos de Jesus, que você possa se ver como Jesus te vê. Se você tem a noção de que Deus é quem te protege, te guia, te restaura, que você não cai na tentação de querer fazer igual ao próximo, ao que o próximo te faz, ou de você se igualar ao que o próximo, né, quer que você se iguale, porque é isso que o mal quer. Ele não quer que você, cristão, morra, porque se você morrer, você já vai ficar com Jesus. Ele quer que você se perca. É isso o que o diabo quer dos cristãos. Ele quer que eles se prostituem nos caminhos. Ele quer que eles adorem imagens. Ele quer que eles percam os caminhos de Deus. Ele quer que eles, que nós, né, possamos cair em tentações, cair em buracos no qual a gente perca a empatia, a esperança, a fé, que a gente acredite em acasos, que a gente acredite em que a gente acredite em coincidências, que a gente acredite em sorte, em amuletos, em superstições, que a gente acredite em coisas que não dependam de Deus somente. Então não caiam nisso. Vejam esse exemplo. Davi tinha argumentos bons. Davi estava na posição de matar e não matou. E ele diz agora que não o matou. E aí ele diz: contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, uma pulga. O Senhor seja o juiz e não julgue. Considere ele a minha causa e a sustente. Que ele me julgue, livrando-me das tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? Então chorou em voz alta. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou nas suas mãos, porque lá atrás, você lembra que ele estava dizendo assim: o Senhor com certeza entregou Davi nas minhas mãos. Ele está vendo que é o contrário. O Senhor me entregou nas suas mãos, mas você não me matou. Quando é que um homem encontra com um inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal? O Senhor o recompense com o bem, pelo modo com que você me tratou hoje. É o bem com o bem. Deus nunca vai recompensar o mal se você faz o bem, né? E Deus nunca vai recompensar o bem se você faz o mal. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará os meus descendentes, nem fará o meu nome desaparecer da família de meu pai.
Então Davi fez esse juramento a Saul. Este voltou para casa, mas Davi e os seus soldados voltaram para a fortaleza. Então, um final feliz por agora, não se anime tanto. Por agora, capítulo só de bênção, só de aprendizado em relação a como devemos tratar assuntos, causas, pessoas, situações nas quais nós estamos sendo julgados ou injustiçados de alguma forma, e que Deus nos dá a possibilidade, nos colocando em posições na qual podemos nos vingar, ou podemos prejudicar, ou podemos. E nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo, de que o mal se paga com o mal, né? O ímpio paga, é como estava escrito aqui em cima. Esqueci qual foi o ditado popular agora. Mas como ele falou aqui, o ímpio, desculpa, dos ímpios vem coisas ímpias. Então, vem do coração ímpio, é o errado. Vem de um coração ganancioso, ganância. Vem de um coração machucado, machucar. Vem de um coração ansioso, passar ansiedade. Vem de um coração triste, passar tristeza. Vem de um coração. E é assim que funciona. Então, que você seja todos nós temos nossos momentos de altos e baixos, e não significa, obviamente, que nós precisamos o tempo inteiro estar sorrindo e ajudando todas as pessoas, quando às vezes nós mesmos temos nossos problemas, nossas situações, na qual Deus, obviamente, entregando na mão dele, ele vai tomar conta para nós, por nós e com nós, né, conosco. Mas que a gente possa ver, essa frase é tão forte, dos ímpios vêm coisas ímpias, que a gente possa ver que nós representamos a Jesus. Então, que de Jesus venha em nós coisas de Jesus. Que Jesus nos manda falar, nos manda fazer. Tá, mas é muito difícil. Mas nem Jesus disse que seria fácil. Jesus orou pra caramba. Jesus clamou a Deus. Jesus teve seus momentos. Jesus teve. E ele é Jesus. E veio como homem nos mostrando o que nós também passaríamos. Ah, mas eu fui traída, Jesus também. Ah, eu fui traído, Jesus também. Ah, mas eu fui julgado, Jesus também. Ah, mas eu fui condenado por aquele grupo de amigos, ou pessoas, ou profissionais, Jesus também. Ah, mas eu fui isolado. Jesus também tentaram isolar. E tudo que ele passou, não tem nada que você possa dizer que você passou que Jesus não passou. De alguma forma ele vai ter passado. E se você acha que ele não passou, ele está passando com você, porque ele está dentro de você, o Espírito ele habita em você. Então, que ele possa ser o seu vingador, que ele possa ser o seu conselheiro, que ele possa ser, e que você não espere idade saindo de um coração onde o Espírito Santo habita. Não espere. Se você tiver sentimentos, emoções que te mostram o contrário daquilo que Jesus tem ou tem para te oferecer, que você ore pedindo proteção espiritual, porque isso pode ser um ataque espiritual na sua vida. Se você estiver numa posição, numa situação na qual você tem a possibilidade de fazer o mal, de ser ruim, de sentir algo ruim, ore a Deus porque é um ataque espiritual, na qual, obviamente, o diabo e seus exércitos estão tentando, seu exército está tentando desviar você daquilo que é bom, daquilo que é saudável, daquilo que é puro, tudo aquilo que a palavra diz. Pense naquilo que é bom, naquilo que é alegre, naquilo que é leve. Tudo isso a Bíblia fala para nós, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser. A gente volta com o capítulo 25. A gente está quase terminando. Peraí, 25 não, peraí. 25, isso mesmo. A gente volta com o capítulo 25 e que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã.